Olá você, bom dia! Graça e paz do Senhor sejam com sua vida, com sua casa, com sua família. É um prazer estar novamente aqui compartilhando da Palavra de Deus no devocional do 10º dia da campanha de jejum e oração da Primeira Igreja Batista em Ibiapina. Seja bem-vindo, espero que você esteja aproveitando esse tempo especial e hoje nós vamos orar pela fé dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos falar um pouco sobre unidade e cuidado dentro da igreja. O texto de hoje está em Colossenses capítulo 3, versículos 15 e 16, que diz assim: Que a paz de Cristo seja um juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Vida de igreja, vida de louvor e adoração a Deus. Ao contrário do que alguns pensam, esse versículo 15 não está falando de decisões, ele está falando de comunhão. Capítulo 3 de Colossenses, ele vem falando sobre nossa comunhão com Deus, nós devemos buscar as coisas que são do alto, e depois ele começa a tratar sobre a vida em comunhão de irmãos da igreja, e ele vai dizendo que a paz de Cristo seja um juiz em nossos corações, quer dizer, nós devemos ter paz com os nossos irmãos, esse é o nosso juiz por meio do qual nós julgaremos uns aos outros com paz, com alegria, sempre priorizando uns aos outros. Nós somos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, é isso que o texto está dizendo. Nós somos membros do corpo de Cristo, ele é a cabeça, nós somos o corpo, cada um tem sua função. E o texto deixa muito claro, e sejam agradecidos, né? Nós devemos ser gratos a Deus, cuidadosos, agradecidos uns com os outros, sempre tendo o outro em mais alta estima do que a nós, como está lá em Romanos capítulo 12, lá no versículo 3, habite ricamente em vocês o que a palavra de Cristo, né? Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão de Deus em seus corações. É um culto, é uma vida de igreja, né? Palavra de Deus, cânticos, hinos, aconselhamento, cuidados com os outros, é o que nós chamamos de vida de igreja. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos fazer a obra de Deus cuidando dos irmãos. É importantíssimo. Deus se alegra com a comunhão da igreja. Foi isso que ele planejou para a igreja. A igreja não é um local onde as pessoas vão e vêm sem engajamento, sem comunhão, sem caminhar juntos. Igreja é um lugar de bênção, de comunhão, de cuidado, é uma família. Precisamos pensar sobre isso e precisamos aplicar isso em nossas vidas a cada dia. Que você possa orar neste propósito, pela fé dos irmãos, pelo fortalecimento daqueles que estão lutando, sofrendo, daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão passando por dificuldades, para que haja um fortalecimento da fé, para que haja ali um levantar de Deus e haja um engajamento com o Senhor e com a sua obra, como nós falamos no devocional passado, mas hoje com foco na fé, que os irmãos possam ter em vista a genuína fé, que é crer no Senhor Jesus e segui-lo até o fim, fazendo sua vontade nessa terra, tá? Deus te abençoe, um bom dia para você, de muita comunhão com Deus.